Olá, eu sou o Rafael Rodrigues, conteudista do Nursebook, sou doutorando em Ciência do Cuidado de Saúde pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência do Cuidado de Saúde pela Universidade Federal Fluminense e especialista em atenção psicossocial. Hoje convidamos Cícero Carlos, formado em Pedagogia pelo Instituto Superior do Senza, ICE-Senza, e ele veio bater um papo com a gente sobre deficiência visual, musicoterapia e sobre suas experiências. E aí, Cícero, como é que você está? Ô, Rafa, primeiro é um prazer participar desse bate-papo com vocês. Me sinto muito honrado em trocar um pouco dessas experiências com todos vocês a respeito de acessibilidade, musicoterapia, deficiência visual, porque essas palavras fazem parte do meu cotidiano e eu creio que é sempre enriquecedor a gente aprender um com os outros e vamos trocar esse papo bem rico aí. É isso aí, Cícero. Bom, é um prazer a gente estar recebendo você aqui também. Você já fique sabendo que é uma satisfação muito grande. E o Nursebook, a PebMed, traz esse tema para discussão, uma vez que a gente entende a importância de se discutir isso para profissionais da saúde. Bom, vamos começar o nosso papo sabendo um pouquinho sobre quem é você. Fala um pouquinho de você, onde você trabalha, o que você faz, né, qual é a sua formação e qual é a sua história. Então, para começar, eu vou me audiodescrever, porque na acessibilidade agora, eu tenho um canal de acessibilidade e a gente faz isso. Eu sou Cícero, sou negro, tenho cabelos pretos, tenho 1,70 m, estou aqui sentado em uma cadeira. E eu tenho 33 anos, sou morador Eu nasci no Rio de Janeiro, hoje em dia eu moro em São João da Barra. Eu estudei sempre em escola pública e a minha deficiência foi a partir dos 7 meses, porque eu tive a retinopatia da prematuridade. Ou seja, eu tive um problema na retina porque eu era prematuro. Queimamento das retinas. Estou falando com um doutor, né? Mas, pelo que eu estudei, é isso. Perfeito. Eu estudei no colégio Instituto Benjamin Constant, o ensino fundamental. Depois eu fiz uma prova e passei para o colégio Pedro II, lá na unidade São Cristóvão. E nesse meio tempo, eu também fiz um curso no Cefet, que era um curso de técnico em informática. Só que, falando assim brevemente da história, a minha vida ela mudou em 2009, porque eu fiz um concurso público para São João da Barra, como agente de endemias, que essas pessoas, né, têm que ir na casa dos outros para analisar essa questão dos vetores, da dengue. E eu me inscrevi com a cara e coragem. Se tivesse que entrar na casa de alguém, eu iria entrar, como eu já fiz. Então, em 2009, tudo mudou. Eu saí do Colégio Pedro II direto para o concurso público. E a minha vida ela mudou grandemente, porque eu entrei num âmbito de trabalho onde eu era o mais novo do local, era uma pessoa com necessidades especiais, onde quando a gente chega no local, nem sempre dão a credibilidade que a gente merece ter. Bom, Cícero, né? Então você também foi profissional da saúde? Sim, eu trabalhei durante 10 anos na área da saúde. E como é que foi trabalhar na área da saúde, né, e enfrentar os desafios? Olha, para mim foi muito rico, porque nesse concurso que eu passei, passaram biólogos, advogados, passaram professores de matemática, todos eles para trabalharem em um concurso público. Então, ali, para mim, foi um campo de muito aprendizado, porque eu estava conversando com várias pessoas de várias áreas diferentes. E por que vem esse desafio quando eu entrei? Quando eu entrei, não tinha nenhuma função para mim. Então, eu me sentia muito inútil naquele ambiente de trabalho. Eu saía 8 horas de casa para chegar no trabalho
e não ter nenhuma funcionabilidade. Saía do trabalho muito, assim, desacreditado da minha própria capacidade de desenvolver uma função dentro do concurso público. Porque muitas pessoas associam o concurso público a uma pessoa que não tem essa gana de trabalhar. E existem muitos concursados que trabalham. E eu me sentia extremamente afetado por isso. Porque a falta de acessibilidade não era por minha culpa. Não era eu. Eu queria trabalhar, mas era por conta dos meus superiores. E aí desenvolvemos, eu, uma assistente social, um programa chamado IEC, né, que era uma parte de comunicação nas escolas. E foi aí que eu me encontrei, porque eu comecei a ir nas escolas falar sobre dengue, sobre doenças transmissíveis. Eu copiava tudo por papel em braille, chegava lá e dava a minha palestra, porque era isso que eu queria fazer. Eu só queria trabalhar, eu queria ter uma utilidade. Então, foi muito rico, conheci muita gente, participei de congressos, e eu sempre fui ciente de que, se eu aprendesse, eu poderia me destacar dentro do trabalho. E uma coisa bem legal que aconteceu, que nesse concurso eu pude passar em primeiro lugar dentro desse concurso, e eu tive a felicidade de ensiná-los, né, a lidar com a minha situação, com a minha necessidade. Porque, na verdade, a gente que trabalha, né, com acessibilidade, e a gente que tem uma necessidade especial, a gente não quer ser carregado no colo. Isso é uma coisa que tinha que ser notória. A gente só quer trabalhar. Perfeito. E assim, eu digo para você, cara, que, por exemplo, se a rua tivesse piso tático, se a rua não tivesse poste, se o sinal fizesse barulho, se as coisas fossem acessíveis, eu vou revelar para vocês que eu não sentiria falta da minha visão. A gente só sente falta do que não tem porque existem coisas ao nosso redor que nos fazem sentir falta do que a gente não tem. É uma coisa muito, muito gritante, assim, a falta de acessibilidade é gritante, mas enquanto existirem desbravadores aqui nesse mundo, a gente vai lutando e vai alcançando cada dia o nosso objetivo. Cícero, nessa experiência que você teve na área da saúde, você chegou a se deparar com alguma situação assim, onde os usuários do serviço ou até os colegas de profissão não entendiam assim, não só a questão da acessibilidade, mas a sua produção de trabalho como algo possível? Existiam, por exemplo, um exemplo para você dar, é assim, alguém pede para o Cícero desenvolver um texto e a outra pessoa vai e quer desenvolver o texto, ou algum texto, ou algum relatório, por achar que o Cícero não vai conseguir desenvolver. Só que não adianta a gente confrontar. Nessa vida a gente tem que mostrar, né? E eu pensava, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que desenvolver relatórios, porque todo mês a gente fazia um relatório das escolas por onde a gente foi, e eu, poxa, cara, ia na roça da aula, ia em vários locais de ônibus da palestra, porque não tinha essa situação do transporte, né, pra gente. Mas eu me sentia tão realizado com aquilo, porque eu não queria ficar lá interno, sentado, né, sem utilidade. E uma coisa bem marcante na minha vida foi que a prefeitura, existe a parte da intranet, né, e a parte da internet. Intranet é a parte interna do setor que você trabalha, né? Então, nessa parte, o computador não tinha acessibilidade nenhuma. E para instalar um programa chamado 2Docs, que é um programa federal da UFRJ, haviam várias burocracias para que pudessem instalá-lo. Aí eu pensei, olha, eu não tenho necessidade de passar por isso, eu vou levar o meu computador, vou arrumar um datashow com um colega emprestado
para que eu possa dar as palestras, porque senão eles ficariam postergando, deixando para depois essa situação que iriam ver na licitação, e eu que ficaria ali sem utilidade. Eu tinha muito receio, até hoje eu tenho, porque, assim, por exemplo, você deixa cair um copo, caiu o copo. Se eu deixo cair o copo, existem 2 pesos e 2 medidas. Mesmo que seja na mesma ocasião e na mesma situação que você deixou aquele copo cair, quando nós, às vezes, não que a gente fracasse, mas que haja algum empecilho em alguma função que a gente vai desenvolver dentro do emprego, eles querem associar, as pessoas associam muito a falta de visão ou a falta de locomoção em relação a um cadeirante. Então, não às vezes não vem muito o nosso mérito, mas vem a nossa dificuldade, sendo que isso é a última coisa que a gente quer, né, que seja avaliada. Porque se você passou no concurso, você quer que avaliem a sua capacidade de desenvolver dentro do trabalho. Então, ficou marcante. Depois dessa experiência com a saúde, você entrou na educação, não foi isso? Isso. Aí eu passei no concurso para... Nesse meio tempo, eu gosto muito de estudar para concurso. Sempre gostei. E nesse meio tempo, eu fiz 5 concursos. E aí eu passei para saúde em 2009, passei para Furnas em 2010, e em 2012 eu passei para Italva. Só que esses lugares, para mim, eram muito sem acessibilidade. E depois eu fui fazendo mais um até chegar na educação. E eu consegui passar para professor de braille na educação, trabalhar com pessoas com deficiência visual e com formação de professores. Isso, para mim, está sendo, né, porque eu ainda estou no concurso, está sendo fantástico. Mesmo com essa pausa na pandemia, ensinar o professor como lidar comigo. E era tudo que eu queria que ensinassem alguns professores na época que eu fazia faculdade. Então, se eu posso fazer isso hoje, para mim, é bem enriquecedor, entende? Eu conheci o Cícero ainda quando o Cícero era aluno do curso de pedagogia, certo, Cícero? Sim, sim. E Cícero me ensinou mais do que eu a ele, né? Ainda enquanto aluno. E pude participar da defesa de TCC do Cícero. É verdade, rapaz. Verdade. Foi muito bacana, assim, é muito bom aprender com você, Cícero. Me fala um pouquinho como é que foi a faculdade, assim, como é que foi para você a faculdade? Estudar e tal, e a acessibilidade da universidade e dos colegas, como é que foi isso? Olha, para a gente chegar na faculdade, a gente precisa passar um dado aqui. Existem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência nesse Brasil. Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência, porém, menos de 5% dessas pessoas têm acesso ao ensino superior. Por quê? A partir do momento que você coloca uma criança ou um aluno no ensino médio em uma escola regular, aquela escola ela tem que te dar infraestrutura e os aparatos para que você possa aprender. Eu senti essa dificuldade na faculdade, ou seja, uma falta de material, por exemplo, de colocarem leitores nas provas que não tinham nada a ver com aquela prova, porque eu não fazia a prova em braille, eu fazia a prova com o leitor, ou seja, alguém sentava do meu lado para ler as questões. Quando não tinha ledor, eu fazia as provas com o computador, ou seja, eu pegava a prova, colocava a prova no pendrive para que eu pudesse responder aquela prova. E aí eu comecei a sentir essas dificuldades, essa barreira de alguns professores. Por quê? Eles diziam, né, como a maioria diz, que não estava acostumado a lidar com o novo. Mas eu pensava na minha mente assim, a partir de um ano, o novo deixa de ser novo.
Uhum. A partir de 2 anos, o novo deixa de ser novo. Então, isso não é um argumento que seja, assim, aceitável. E eu comecei a notar essa dificuldade. Mas o que me manteve naquela faculdade? Foi a minha vontade de concluir o curso, e foram as relações interpessoais. Os meus amigos que me mantiveram naquele curso. Por quê? Eu acho que existem, assim, pessoas com deficiência que não querem estudar. Perfeito. Isso vai de pessoa, entende? Não é porque você é um cara que enxerga que você vai ser ou mais inteligente. Não é porque você é um cego que não enxerga que você vai ser o gênio. Existem pessoas com diversas características. E aí eu queria mostrar e eu queria aprender. E meus amigos observando essas barreiras, muitas vezes impostas dentro da sala de aula, de um professor de artes, escrever, fazer o desenho dele, e me pedir para desenhar uma coisa abstrata sem que ele pudesse me mostrar o desenho, eles, observando essa minha necessidade, abraçaram a causa, perceberam que eu queria também me formar, e aí eu digo para você, Rafa, que foram meus amigos ali e a minha vontade de querer me formar e a dedicação de alguns professores que me mantiveram. Porque é uma pressão psicológica muito grande. Você chegar em um lugar que não tem acessibilidade para você e chega uma hora que você diz assim, eu vou parar de brigar, entende? Eu vou parar de brigar por uma coisa que é um direito meu, garantido por lei, regulamentado por lei. Chega uma hora que você se vê nesse dilema, ou seja, eu brigo, fico confrontando todos, ou eu deixo passar essa situação. Entende esse dilema? Sim, Porque sim. A questão é muito mais estrutural do que individual e pessoal. Exato, exato. Porque quando você entra no confronto, às vezes a pessoa observa e fala assim, esse cara aqui, ele é brigão. Só que muitas vezes ele está brigando por um direito garantido a ele. Certo. Então, o que acontece? Com o surgimento dessa LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, muitas coisas começaram a melhorar. Ou seja, hoje em dia existem pisos táteis nas faculdades, em algumas que eu já andei, existem pisos táteis. Então, algumas coisas vão melhorando, mas é preciso sempre mais, porque o aluno que está sentado ali, ele quer aprender, ele não sai de casa à toa. Ainda mais se ele tem uma necessidade especial. Eu te garanto que ele não sai de casa à toa. Ele sai de casa querendo ser alguém, cara. Sabe, assim? Eu sempre pensei nisso. Quando eu era pequeno, estudava no Benjamin Constant, que era uma escola que tinha vários deficientes visuais. Então, lá era o nosso mundo, era a nossa realidade. A gente corria tudo. A gente conhecia muito bem o espaço. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola regular, onde todos enxergavam e eu não. E aí era uma questão de adaptação da minha parte e dos meus amigos. E eu, graças a Deus, eu sempre tive essa facilidade de fazer amizade. Então, quando eu cheguei na faculdade, foi a mesma coisa. É aquela questão do professor dizer, olha, eu não sei como vou fazer com ele. Vocês têm que ver um jeito de fazer, porque eu não sei como lidar. Mas eu acho parece, Cícero, que o processo rígido legal, ele é menos utilizado, de uma certa forma, do que o processo empático e pelo afeto, né? Que é por onde as coisas acontecem, né? De uma certa forma. Porque a pergunta que eu fazia quando eu passava por alguma situação complicada, eu não era aquele cara de ir para um confronto, ou eu acho que a gente pode discutir com uma pessoa sem alterar o tom de voz e ter argumento. Quando você tem argumento, você consegue ter uma boa discussão. Eu me perguntava o seguinte, será que se fosse assim, o filho ou o parente
ou se fossem eles próprios, fariam agiriam dessa forma, ainda mais sendo educadores. E aí eu comecei a me mover assim, olha, eu vou me formar como pedagogo e eu vou fazer a minha parte, entende? Porque no mundo você diz assim, pô, eu quero ser o melhor, mas na verdade não, eu quero fazer o meu melhor. Eu posso ser um tecladista que eu faço o meu melhor e existem outras pessoas que tocam melhores do que eu. Mas se eu estou fazendo o meu melhor, isso importa. Para alguém vai estar ouvindo aquilo ali, alguém vai estar se espelhando naquilo ali. Então, eu preferi fazer pedagogia, passar por essas situações, para que eu pudesse ter um aprendizado para mostrar para os próximos. Eu sabia que eu era uma janela ali para outras pessoas. Outros viriam e, de repente, aqueles professores que tiveram uma atitude que não foi legal comigo, poderiam ter uma atitude melhor com outros que viriam, porque eu seria aquela porta para um novo aprendizado, tanto para mim quanto para eles, entende? Então, o enriquecedor, tudo tem o seu ponto positivo e negativo, entende? Então, Bom, lá, a gente tem que se prender nos pontos positivos. já que você falou sobre a questão de ser tecladista, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque eu conheço, assim, muitos anos que eu vejo você tocar né, e realizar os seus ensinamentos com música também, até para jovens, né? Do Educandário, lá de Campos dos Goytacazes, que é um espaço onde eu te conheci, né? De uma certa forma. E tem uma coisa muito interessante, Cícero, que é a questão da arte-terapia, né, e da musicoterapia em si, né. Queria falar, assim, o que é a música na sua vida, né, porque a gente sabe que muitos estudos mostram para a gente que a musicoterapia ela tem diversas possibilidades de ajudar as pessoas com o enfrentamento da vida, seja pessoas com deficiência ou não, né. A música ela é boa para ajuda em pessoas que possuem ansiedade, depressão, e aí o que é a música para você? Porque a gente sabe que tem muitos estudos que mostram para a gente que a música para pessoas que possuem deficiência visual, né, pessoas cegas ou com baixa visão, com necessidades especiais, elas utilizam a música para melhorar aspectos cognitivos, sensoriais e por aí vai. Como que a música foi para você, assim? Então, cara, a música, ela, que é a musicoterapia, né? Ela pode ser, a música ela engloba tudo. Então, a música, arte, ritmo, melodia, tudo em uma coisa só. E a música, ela envolve várias partes do cérebro. Ou seja, trabalhou em mim, vou citar como exemplo, várias partes que eu não tinha me desenvolvido. Eu comecei a trabalhar com música com 7 anos de idade. Antes disso, eu já tocava nas panelas da minha avó. E com 7 anos, eu comecei a tocar percussão. Pandeiro, tamborim, conga, né? Vários instrumentos de percussão. E eu percebia que a música era um agente social na minha vida. Por quê? Porque a música me colocava para conversar com várias pessoas. Através da minha música, hoje em dia, eu conheço várias pessoas. E eu consigo dialogar com várias pessoas, várias situações. Então, assim, eu digo para vocês que a música, ela transforma a minha vida de uma maneira muito significativa. Por exemplo, através da música, eu consigo criar algumas harmonias que remetem a algumas cores. Eu tenho a ideia. Então, assim, um exemplo. Você pensa numa cor quente, uma cor, né, uma cor que seja muito quente, você faz uma harmonia mais, assim, densa, sabe? Mais pesada, ou uma cor mais alegre, você faz uma harmonia feliz. Eu associo a música com as cores com harmonia, sabia? Por exemplo,
uma cor branco, eu associo com uma harmonia bem feliz. O azul, eu associo com uma harmonia bem, assim, radiante, ou assim, uma coisa que eu criei, e eu sei que existem estudos sobre isso, que eu criei para, quando alguém me orientar sobre alguma paisagem, ou alguma coisa assim, eu ter uma imaginação em relação àquela cor, aquela paisagem. Olha, uma paisagem bem feliz. Eu já tenho alguma harmonia na minha mente sobre uma paisagem feliz. Perfeito. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Entendeu? Sim, se você, por exemplo, estivesse num hospital e houvesse música no hospital, que fosse uma música que te remetesse a um lugar calmo, agradável, você compreenderia aquilo como um processo terapêutico de cuidado, por exemplo? Sim. Eu já fui no Ferreira Machado, que é um hospital de campo, em campo. Eu trabalhei com contação de história, e nessa contação de história eu utilizava o violão. E aí a gente começava a contar a história, e aí eu começava a fazer algumas harmonias, por exemplo, momentos tensos da história, momentos de alegria. E os relatos que eu tinha das mães é que as crianças se sentiam totalmente abraçadas. A gente ia lá, muitas vezes, tipo, de 15 em 15 dias. E fazia uma diferença. Por exemplo, na minha vida faz muita diferença. Eu ouvi uma música, às vezes a gente tem o nosso lado que fica um pouco mal, um pouco para baixo, e quando eu ouço alguma música, me leva para vários lugares assim diferentes. Um lugar de alegria, associo a música a cheiros, a comida. É igual assim, quando você pensa numa comida italiana, você pensa numa harmonia bem para cima, porque a música ela é a representação do seu país. Então, a música para nós ela é nosso, cara, é o nosso ouvido, é o nosso nariz, é o nosso corpo. O nosso corpo ele é a música, entende? Para nós, então, nossa, cara, para mim a música eu enxergo através da música. Não é clichê eu dizer isso para você, não. Eu enxergo através da música, porque pela música eu consigo ouvir, às vezes, uma gravação, olha, tem passarinhos ao fundo, uma pessoa está caminhando, porque você sabe que os clipes têm essa possibilidade. O carro está ligado. Então, assim, pela música a gente consegue descrever uma cena. A música tem essa parte riquíssima de possibilidades. Cícero, eu queria, já que você falou que entrou no hospital e coisa e tal, eu queria levantar um tempo para você aqui, já que a gente está falando também com profissionais de saúde, Sim, claro. sobre sua vivência pessoal e como você entende isso com pessoas cegas, que você convive com outras pessoas com necessidades especiais. E aí, queria saber de você quais foram suas experiências assim, nos atendimentos de saúde, né? O que você acha que um profissional de saúde precisa saber para lhe atender ou atender pessoas com necessidades especiais e o que ele não deve fazer, por exemplo. E, para além disso, eu sei que você é professor de Braille e de outras coisas, tantas, né? O que você acha que nós devemos aprender? São muitas perguntas, qualquer coisa eu lembro você. Sim, claro. Eu tô com um roteiro aqui também, ó. Bacana, mostra aí pra galera. Vê se tá mostrando aí, cara. Tá mais para direita, isso aí. O Cícero fez um roteiro em Braille, né, para poder conversar com a gente. Enquanto a gente está falando ali, ele... Eu tô aqui com a mão aqui embaixo, só vendo e mostrando para a gente, assim, a mão aqui. Que o Braille, ele, para a galera que não sabe, para você ter uma frase em Braille ou um texto, ele aumenta muito a quantidade de espaço para escrever. Né? Uma folha de escrita como a nossa, como é que a gente chama? Frente e verso dariam 3 folhas em Braille, completas. Isso, pronto. O Cícero já conseguiu ajudar a gente, né?
Então, entendeu? como é que é, Cícero? Frente e verso Uma folha frente e verso dariam 3 folhas em braille. Que bacana. Então, assim, falando em relação um pouco da parte da saúde, uma coisa que eu observo bastante é que quando você vai no consultório médico, você quer ser bem atendido. E o que seria ser bem atendido? É alguém, sei lá, tipo, fazer algum mimo, alguma coisa assim? Não. Eu cheguei num plantão, cheguei numa recepção. Às vezes a gente tem essa dificuldade de, por exemplo, existem senhas. E muitas dessas senhas, nas clínicas que a gente vai, não são por áudio. As senhas, elas aparecem muitas vezes, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. As Não, senhas muitas vezes aparecem no painel ou numa tela, e aí a pessoa vai e sabe qual é a senha. perfeito. Eu acho que seria interessantíssimo, não só as clínicas ou os bancos, que fizessem uma senha nominal. Porque a senha de número, ela para nós, fica muito, muito vaga. 512. Se eu não souber que eu sou 512, eu não vou até o balcão. E também não vai ter ninguém para me avisar. Então, isso já é uma problemática na minha vida. Eu já vou ter que perguntar antes a alguém qual é a minha senha. Mais uma vez, a gente cai naquela coisa de que teria que ter alguém sensível no lugar para perceber a deficiência. Exato, exato. É a mesma coisa que, por exemplo, se tivesse a senha 512 e fosse dita em áudio, eu teria total autonomia. O que a gente quer é autonomia para poder desenvolver nossas atividades. Assim como você tem, assim como outras pessoas têm. Então, uma coisa que eu observei já em alguns consultórios que eu já fui, são essa questão das senhas, mas eu também já peguei doutores assim que me atenderam muito bem no sentido de me orientar. Olha, você está com essa situação aqui, estou fazendo uma receita para você com X medicamentos. Quais são esses? Quais são a finalidade de cada medicamento? Porque a gente encontra uma dificuldade em relação à bula de remédio, dos remédios. Ou seja, por lei foi regulamentado que os remédios, as caixas de remédios devem ter os nomes dos remédios e a quantidade de remédio. Mas eu fico restrito apenas a essa informação. Eu não sei, por exemplo, se esse remédio é contraindicado a uma outra patologia que eu tenha, se esse remédio eu posso tomar em qual horário. Às vezes o médico fala, mas nem sempre todas as informações elas ficam na nossa. A gente tem um HD extenso, mas não é para tanto, né? Às vezes falta, por exemplo, se tivesse um aplicativo ou alguma coisa que nos facilitasse para que a gente pudesse ler a bula de remédio com autonomia, para a gente ficaria perfeito. Até que a acessibilidade está melhorando nesse sentido. Por exemplo, existem medidores de pressão que falam, e isso atende não só a gente, que não enxerga, mas uma pessoa idosa que tenha problema na leitura, ou alguém que queira só ouvir, entende? E isso acaba solucionando bastante coisa. Eu acho que uma das maiores dificuldades eu acho que é o excesso de pacientes que muitas vezes um profissional da saúde atende, e ele acaba não dando aquela atenção só em relação à necessidade que aquela pessoa, que aquele paciente está ali à frente dele. Eu cheguei ali. Os profissionais de saúde costumam assim identificar, eu sou enfermeiro, eu faço isso, ou, por exemplo, você sabe a diferença do médico, enfermeiro, nutricionista? Cara, eu assim, vou te contar, e você também faz parte dessa história, que eu fui tomar vacina lá em Campos, em um determinado local,
E eu fui me vacinar e a pessoa que me aplicava a vacina, ela não se identificou. Não, ela se identificou e disse que iria agilizar algumas coisas perto, por ali. E eu estava ali sozinho, né? Eu e minha bengala, eis que me aparece Rafael, que eu conheço há bastante tempo, e trabalhava nesse local. E aí ele foi e me orientou, Cícero, você quer fazer o quê? Olha, eu gostaria de tomar minha vacina, a funcionária tal disse que iria me aplicar a vacina. Só que a gente não tem como guardar uma fisionomia, não tem. A gente guarda o nome da Maria, mas existem várias Marias que trabalham no hospital. Então, a identificação fica muito mais fácil para a gente poder se localizar e também poder chegar a esse determinado funcionário. Porque eu creio que existem crachás, correto? De cada Perfeito. funcionário. Só que a gente não sabe o crachá que aquele funcionário carrega se ele não se identificar. São Eu coisas aprendi simples. com você aqui hoje, já vou falar também, caso pessoas com necessidades especiais estejam escutando. Eu sou o Rafael, tenho cabelo preto, barba preta, tenho 1,88 m, sou grande, né? E aí é isso. Porque você se apresentou dessa forma, porque ajuda um imaginário, né? Faz muita diferença, cara, faz muita diferença. Às vezes a gente associa uma pessoa, uma imagem de uma pessoa, e não tem nada a ver. Entende? Às vezes a pessoa tem um vozeirão, mas ela é baixinha, ou ela tem uma voz um pouco mais fina, mas ela é alta. Então, assim, faz muita diferença. São pequenos gestos que fazem uma diferença grandiosa na nossa vida. E falando em relação à área da saúde, eu creio que vai se modernizar mais, assim, em relação aos aplicativos. Eu torço muito por isso. Eu torço muito porque a gente já tem um smartphone que tem total acessibilidade, total. Então, se criarem aplicativos com acessibilidade, para a gente vai facilitar mais ainda a nossa vida. Então, alguns problemas na área da saúde seriam esses, cara. A identificação, que às vezes a gente sente falta, e também um tratamento um tratamento personalizado no sentido da necessidade que a gente se encontra. Eu queria fazer um questionamento. Será que muitos dos médicos que trabalham, eu sei que vocês têm uma carga de estudo muito grande, mas assim como o médico e o professor, será que esse médico ele está preparado para atender uma pessoa que é deficiente auditiva? Uma pessoa que enxerga, que precisa colocar a mão em todas as coisas para que possa ter acesso, porque os nossos olhos são as nossas mãos. Então, olha, eu vou te aplicar aqui o medicamento X. Eu sei que na hora da correria é um pouco difícil de fazer, mas quando é um atendimento particular e personalizado, aí eu acho que se torna até bem mais fácil, bem mais agradável. Você, Cícero, você consegue identificar, e os profissionais se colocaram assim, você sabe, assim, por exemplo, que a gente está falando com um público grande de enfermeiros, assim, você sabe, os profissionais enfermeiros, eles falavam com você só, olha, eu sou enfermeiro, eu vou fazer esse procedimento, ou você, por não ter essas informações, você confunde o papel do médico, do enfermeiro, ali na localidade de trabalho. Eu acho que acaba sendo mais, essa situação acaba sendo um pouco mais tranquila, porque o enfermeiro, ele geralmente é o que faz a triagem, né? Perfeito. Então, e aí ele já diz que vai te direcionar para o médico. Então, você já sabe que a segunda instância do problema que você está passando vai ser o médico. Então, quando você chega, o enfermeiro te direciona, aí fica mais tranquilo. E no meu caso, pelo fato de eu ter trabalhado na área da saúde, eu conhecia bastante pessoas, entende? Então, por exemplo, quando eu ia em lugares diferentes, aí eu sentia essa necessidade.
olha, nós vamos te encaminhar para o setor X. Se eu estou sozinho, eu preciso que alguém me oriente até lá. Claro. Eu não conheço o ambiente. Então, eu acho que seria viável alguém me orientar. São coisas assim pequenas que podem ser resolvidas e fazem a diferença. Mas em relação a enfermeiro e médico, uma pessoa já sabe que ela vai lá ser atendida e a primeira pessoa que vai analisar a situação que ela se encontra é o enfermeiro. E aí ele vai direcioná-la para o médico, entende? É por isso que essa conversa que a gente está tendo é muito importante para os profissionais de enfermagem. Agora, tem uma coisa que eu lembro que, assim, a gente já discutiu em outros momentos, assim, bom, você falou, precisa me direcionar para outro setor. Como fazer isso? Que eu me lembro que uma vez você citou assim, comigo mesmo, você não coloca a mão em mim para eu ir, né? Você coloca a minha mão no seu ombro, por exemplo, para eu caminhar, né? Você pode dar alguma instrução, assim, para os profissionais de enfermagem, de médicos e por aí vai, para que possam fazer essa condução de forma correta ou orientação para que você possa ir sozinho, né? Porque, assim, às vezes, eu sei que a gente está lidando com uma área e eu sei que não serão apenas os médicos que vão assistir, porque a informação é muito midiática, ela vai numa velocidade que a gente não tem noção. Então, muitas vezes, alguém vai te orientar para guiar. E, às vezes, a falta de informação, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha tanta informação, é tamanha que, às vezes, querem te pegar no colo, querem te orientar. Olha, às vezes viram enfermeiros matemáticos ou médicos matemáticos. Daqui a 80 passos, o senhor vire à direita. São situações assim que a gente não vai perder um tempo contando quantos passos vai dar. Passo de quem? Seu ou meu, né? Meu, exato. Ainda tem esse questionamento. Bem lembrado. Mas, às vezes, falta um amigo. Bota a mão aqui no meu ombro que eu vou te orientar até lá. Acabou. Se você descer um degrau, pelo seu ombro eu vou saber. Se você for para a direita, eu vou me orientar, porque você é meu ponto de referência. Então, vai para a direita, eu vou para a direita. Vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se você levantar a mão esquerda, é bem capaz de até eu levantar a mão esquerda para saber se tem algum obstáculo ali. Você é o meu ponto de referência. É porque a gente vê muita gente colocando, por exemplo, pessoa que é zero, né, cego, não enxerga nada, e aí a gente vê o profissional botando a mão no usuário do serviço, e aí parece que é o usuário que está conduzindo ou você está empurrando ele? Não, a nossa situação é tamanha, complicado, porque quando alguém fala assim, eu vou botar a mão no seu ombro, eu não enxergo. Eu vou para aonde a bengala está apontando. Então pode ser uma coisa positiva ou não. É melhor que a pessoa que conhece o local que me oriente onde eu devo ir. Mas, cara, Rafael, eu creio que isso se dá muito pela, assim, cara, a inexperiência às vezes. E sensibilidade, ou falta dela. Também, porque a correria ela não te faz ser menos não te faz ser menos humano. Se você está vendo uma pessoa numa situação ali complicada, perdida, eu acho que não custa nada você orientá-la. Ali é o seu território, você conhece ali. Então, eu acho que é uma questão também de sensibilidade, né, cara? É uma questão muito de se colocar no lugar do outro, né? Empatia, eu acho que a grande palavra que a gente tem trabalhado na pandemia agora, que é uma coisa que serve para todas as questões. E tem uma coisa que a gente trabalha na saúde, Cícero, um conceito, que é o conceito de humanização, que muitos ficam assim, para que eu preciso compreender o conceito de humanização? É justamente para que você se afetue mais com questões de sensibilidade, né, de empatia, de olhar para o outro de uma forma mais atenciosa, né? E isso é técnica, isso não é
uma prerrogativa do sujeito. A gente aprende essas coisas. É ensinado, né, cara? É ensinado. Mas é uma questão assim, por exemplo, pensem comigo. Vocês são profissionais da área da saúde. Qualquer pessoa que chega ali, ela está totalmente vulnerável. Então, se você afirmar que A mais B vai ser C, ela está ali vulnerável, totalmente, sabe, desprotegida, ao ponto de qualquer informação que for passada, ela acreditar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho um trabalho espetacular, que Deus escolheu, eu não sei, cada um tem sua crença, mas vocês foram escolhidos para isso, para lidar com o público, para atender o público da melhor maneira possível. Então, a gente, que é o público, a gente está sensível a qualquer informação que chegar aos nossos ouvidos. Então, assim, tem essa responsabilidade de ser um transmissor de informações e também tem essa possibilidade dessas informações serem positivas ou não. Eu acho que tem que haver essa filtragem, né? Do que eu vou levar e de que forma eu vou levar para o meu público, tanto na área da saúde, assim, especificamente, né? Perfeito, Cícero. Cícero, agora, assim, daqui a pouco a gente está chegando ao final, mas eu quero saber uma coisa de você muito importante. Você é pai, né? Há 3 dias atrás, foi 3 dias mesmo, né? Nasceu a pequena Ana Sofia. Ana Sofia. E o Cícero... Já tinha o José Guilherme, né? José Guilherme e Ana Sofia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, como que é ser pai? E uma pergunta muito interessante também para os profissionais de saúde. Como que você recebeu as orientações e se recebeu do cuidado das crianças lá, desde, né, de quando eram bem pequenininhos até hoje, né? Porque você já tem um de quantos anos? 4 anos. 4 anos. Foi rápido, hein, Cícero? Então, rapaz. Você tem um menino, uma menina, se você recebeu orientações lá no serviço de saúde, como é que foi isso? E como que é ser pai? Esses dias eu te vi no seu canal, né? O canal do Cícero Carlos, o Cícero Papo de Visão, é realmente isso, Papo de Visão. Papo de Visão, muito legal. E o Cícero jogando futebol com o filho, assim. É verdade, cara. A gente gravou um Reels mostrando porque eu tenho uma bola de guiso. Na verdade, assim, a situação com o filho, uma pessoa que tem uma deficiência, é a seguinte: vou ter um filho. O que ele vai enfrentar quando nascer? Porque ele vai ter um pai. Ele vai ter um pai. Na verdade, ninguém chega para os meus filhos e fala assim: olha, o seu pai não enxerga. Não. Eu sou o pai deles. Entende? Ponto. Essa é sendo que existem algumas adaptações que eu tenho que fazer para que eu possa cuidar deles. E falando assim da minha relação na área da saúde, eu chego em alguns pediatras do Guilherme, que ele já teve, e eu anoto as perguntas. Eu pergunto muito, cara, porque eu pesquiso muito sobre saúde também. E aí eu pergunto, e alguns médicos, eles ficam... Eu tive uma pediatra dele que ficou impressionada, porque eu perguntava muita coisa. Mas é porque eu entendo que eu estou ali, com o meu filho. E numa situação que eu quero o melhor para o meu filho. Então, eu vou perguntar. Já teve algumas vezes de vacinarem meu filho e falarem: não, deixa que eu seguro. Não, deixa. Aí eu, às vezes, entrava: não, pode deixar que eu seguro. Que bacana. Ele e aí era a equipe de enfermagem, né? Que é a equipe de enfermagem que vacina. E aí você tem que explicar que você pode segurar o seu filho. Cara, e a gente chega assim, não precisa você ser arrogante para você passar uma informação. Claro. Então eu falava: não, ele fica bem comigo, pode deixar que eu consigo segurá-lo, vai dar tudo certo. Você me ajuda se eu precisar de alguma coisa. E aí a gente acaba criando essa relação. Por exemplo, eu já tive relação de
minha esposa entrar para uma consulta no ginecologista e eu ficar cercado, conversando com vários enfermeiros, e se meu filho fazer alguma coisa, a audição tá boa aqui, né? Então, eu ouvia, já conversava com eles sobre isso, e os enfermeiros também me atendiam, mas quando a gente chega no ambiente com o filho, primeiro pensamento que tem é o seguinte: como ele cuida do filho? E deve ser muito difícil ter um pai assim. São pensamentos da sociedade, né? E aí, cara, eu adapto a minha casa à minha realidade. Por exemplo, o meu micro-ondas, ele é um micro-ondas com sensor, como a maioria, touchscreen, sendo que eu pedi, por exemplo, para colocarem 2 botões embaixo de liga e desliga nele. E eu posicionei algumas fitas para marcar alguns segundos, para que eu pudesse ter total autonomia para fazer uma mamadeira. Eu fico bem com ele, cara. Agora eu vou ficar bem com os dois, porque Que eu acho que legal. quando você deixa o seu filho ser cuidado por alguém, existem algumas situações assim, veio para casa de um parente, tudo bem, mas quando você deixa ele ser cuidado por alguém, você perde a sua autonomia. Perfeito. E as pessoas que vão estar vendo aquilo, Cícero não pode cuidar do filho dele. E aí, quando eu tiver um argumento para dizer, eu posso cuidar do meu filho, mas, olha, não é o que aparenta. As pessoas que cuidam do seu filho, as pessoas que vestem o seu filho. Olha, Cícero, eu comecei, Rafa, a dar banho no meu filho por 4 meses. E aí minha esposa me orientou, eu fui na internet para saber como é que fazia. E aí eu comecei, hoje em dia, na minha casa, com a minha realidade, eu faço a mamadeira dele, dou banho, boto roupa, até porque é de mim que ele precisa. Como que eu faço para ter essa relação com ele? Ele sabe que ele não sabe que eu não enxergo, mas ele sabe como que eu faço as coisas. Por exemplo, estou na rua, alguém colocou, eu botei a mão no ombro da minha esposa. Quando ele vai me guiar para algum lugar, ele bota a minha mão no ombro dele. Automaticamente, ele acaba fazendo algumas coisas. Por exemplo, isso aqui é azul. Ele fala que é azul o objeto. Ele bota a minha mão no objeto. Automaticamente, ele já sabe que eu tenho essa necessidade visual, mas isso também não é um empecilho para que eu possa ir numa praça, para que eu possa ir num campo. Só que isso tem que ser trabalhado também com a gente. Nós, as deficientes visuais, deficientes auditivos, Claro, isso, cadeirante. isso é uma questão de saúde, né? Porque, por exemplo, você está falando de uma questão de cuidado e os profissionais de saúde, Sim. eles precisam também de quem está assistindo a gente, de compreender que a educação em saúde, ela também deve ser singular à pessoa que está recebendo, né? Claro. E compreender as vulnerabilidades da pessoa. E também, né, Cícero, potencialidade, porque para a pessoa com necessidades especiais, a gente fala muito o que ela não pode fazer. A gente não fala o que ela pode. Oi? É o capacitismo, né? Você não é capaz de fazer aquilo. Você não pode fazer. Só que a gente só vai saber se a gente fizer. É isso aí. Entende? E para mim, cara, o desafio que eu tenho diário é isso. Por exemplo, eu vou na praça com meu filho. Todo mundo vai olhar para mim e para meu filho. Isso é fato. Eu tenho que entender isso. Entendeu? Isso eu já tenho que ir ciente dessa situação. Vou numa lanchonete, todo mundo vai olhar. Mas o que eu tenho que dar importância? É legal as pessoas olharem e verem que dá para fazer. Entendeu? Perfeito. Dá para ir num escorrego, dá para ir numa gangorra. Se alguém me orientar, dá para eu ir. Dá para jogar uma bola, que eu gosto. Meu filho, ele fazia aula de natação, dá para ir na piscina, dá para ir, cara. A gente só precisa de, na verdade, é o mesmo caminho com adaptações. Dá Perfeito. para você fazer tudo, mas a gente precisa de adaptações.
é uma coisa simples que resolve muito a nossa vida, mas tudo é um aprendizado, né? Perfeito, Cícero. Cícero, bom, a gente está com o tempo já avançado, né? Eu vou assim, pedir para você deixar uma mensagem final para o pessoal e não vai ficar aqui, a gente vai ter outros encontros, né? Vamos fazer lives, outros espaços para que a gente possa discutir mais a questão da acessibilidade, né? Você é uma pessoa ímpar para isso, né? É uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e eu sei a capacidade. Eu sou um cara que uma fala que você teve no início é a fala que me representa quando lido com você com necessidades especiais. As pessoas com necessidades especiais, elas podem querer ser o que elas quiserem, né? E elas possuem pessoas em diversos espaços. É só a estrutura permitir, né? É só as organizações permitirem, de uma certa forma, permitirem dando acesso. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse espaço para trocar, para que a gente possa aprender coisas, né? E como você disse que a tecnologia é a saída, né, de uma certa forma, uma das saídas, né, para dar acesso. Nós trabalhamos numa empresa de tecnologia, então nós temos que pensar nisso também, né? Então, eu queria que você desse uma mensagem final e que em breve a gente vai se ver, viu? Bom, cara, eu que agradeço a vocês, da empresa, a você, Rafa, também, porque um espaço para você poder colocar a sua opinião é sempre válido. Eu acho que, eu vou falar em relação a mim, ser cego, para mim, é a minha última característica, entende? Eu sou mais, cara, e você que está assistindo aí, você é muito mais do que isso. Não é isso que te define, entendeu? Então, eu sou professor, eu sou pai, então existem tantas características, assim, em cima dessa característica, que essa acaba sendo a última característica na minha vida, e muito mais colocadas pelo meio externo do que propriamente por mim. Então, eu agradeço muito a vocês pelo espaço, espero ter somado nessa aprendizagem aí de vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês, como agentes, como médicos, enfermeiros, eu sei que é um público muito grande, continuem fazendo a diferença na vida de alguém, de outras pessoas, porque vocês são chamados, são escolhidos para isso, para fazer a diferença na vida de alguém. Então, se às vezes chega uma pessoa com uma situação totalmente vulnerável, faça a diferença com um simples gesto. No meu caso, às vezes, de me orientar para algum lugar, de dizer alguma informação, porque vocês são realmente a representação de que há uma possibilidade, há uma saída, há estudo, existe muita dedicação e existe também muita transformação através da saúde. Eu sou realmente um admirador de todos vocês que fazem a diferença nesse nosso mundo, né? Porque se não fossem as pesquisas, se não fosse a saúde, realmente eu não sei o que seria de nós, ainda mais nessa fase que a gente está passando. Então, eu desejo tudo de melhor e eu quero divulgar também aqui meu Instagram, que é Cícero, @Cícero Papo de Visão. Lá a gente fala sobre acessibilidade, lá a gente bate papo e mostra alguns preconceitos na prática, como eles são, assim, as pessoas pensam esse preconceito e como que nós conseguimos resolver esses preconceitos. Então, a gente está no YouTube, Cícero Papo de Visão, e no Instagram, @Cícero Papo de Visão. Eu espero ter somado muito com vocês desse nosso bate-papo. Foi muito enriquecedor para mim também. Eu te agradeço muito, tá, Rafael? Prazer foi nosso, muito obrigado, tá bom? Foi uma construção muito legal, muito obrigado mesmo pela sua presença, e a gente vai ter outros encontros com o Cícero, se Deus quiser, porque é muito construtivo.
Valeu, Cícero. Valeu, querido. Grande abraço para você. Um abraço e até a próxima aí. Valeu? Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu.